e amém. Queridos, como nós temos feito ultimamente, nós temos exposto a primeira epístola de Paulo aos Coríntios no culto matutino, e no culto vespertino nós temos nos dedicado à exposição de alguns dos salmos. E nessa noite eu os convido então a abrirem a palavra de Deus no Salmo de número 119. Salmo 119, versículo de número 49. Salmo 119, versículo de número 49. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 49 até o versículo de número 56. Salmo 119, versículos 49 até o versículo 56. Os irmãos que acharam o texto, por favor, digam amém. Assim diz o Senhor: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Mais uma vez, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores, que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Amém. Senhor, a tua palavra foi lida e agora será proclamada ao coração dos teus filhos nesta noite. Confronta, Senhor, os nossos pecados, nos conforta, nos consola, nos ensina, Senhor, com a tua palavra, para o louvor da tua glória. Ó Santo Espírito, ajuda-nos, nos dando entendimento e compreensão, aplicando, Senhor, a tua verdade às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo 119, com os seus 176 versículos, é aquilo que muitos gostam de dizer um poema acróstico. É um poema acróstico baseado em todas as letras do alfabeto hebraico, em ordem consecutiva, dividido em 22 estrofes. Cada estrofe compreende um total de 8 versículos que iniciam todos com a mesma letra hebraica. Isso faz com que este seja o mais longo de todos os salmos. Meus irmãos, o efeito dessa estrutura acróstica é notável tanto aos olhos quando nós lemos, quanto aos ouvidos quando nós ouvimos. Este salmo é um poema que se alegra no fato de Deus haver revelado ao seu povo a sua bondade, a sua benignidade e a sua justiça através da sua lei. Portanto, é uma ode, é um louvor ao Deus eterno, único, vivo e verdadeiro. Observe como o salmista, nestes versos, ele se concentra na exaltação do nome excelso do Senhor, quer seja por meio de um discurso direto, quer seja por meio de um discurso indireto. Ele não titubeia, ele usa seguidas vezes o pronome teu, de maneira enfática, para nos revelar a genuína adoração e o reconhecimento da magnitude de todo o ser de Deus, além de nos revelar
a grande verdade que tudo, irmãos, tudo, absolutamente tudo pertence ao Senhor. São vários os usos por parte do salmista. Ele diz: tuas justas leis, tua palavra, teus mandamentos, teus juízos, teu poder, tua força. Porém, o padrão estrutural que o autor escolheu nesse acróstico e a repetitividade das ideias principais, o que é uma característica da poesia hebraica, faz com que muitos leitores odiernos desprezem esse cântico. E esse é um fato, meus irmãos, que nós temos a lamentar, uma vez que o salmista expressa aqui de forma tão sublime sua plena devoção a Deus e a sua palavra. Palavra essa, irmãos, que é inspirada, cuja origem é divina. Palavra essa que é inerrante, não há erro ou contradições nela. Palavra essa que é infalível e eficaz, pois ela se cumpre mediante cada um dos propósitos aos quais Deus a designou. Palavra essa que é forte e poderosa e que age no coração do pecador como um martelo que esmiuça a pedra. Palavra que é suficiente, tem tudo o que necessitamos para vivermos uma vida plena e em perfeito contentamento. Palavra que é perene, onde é dito que passam os céus e a terra, mas elas jamais passarão. Essa palavra, meus irmãos, que nutre a esperança do salmista e de todos os crentes, desde os mais antigos, desde os tempos mais remotos até os dias de hoje, e será eternamente. Palavra essa que nos traz esperança, que se torna um verdadeiro farol a nos guiar em meio às águas tempestuosas desse tempo. Palavra essa que tem sido tão negligenciada por essa geração, que só se preocupa com o entretenimento. É um gracioso privilégio concedido aos filhos de Deus, meus irmãos, ter essa palavra para o fortalecimento da nossa fé, para o consolo, para a esperança, para a alegria, para a paz, para a salvação. Porque é através dela que nós achegamos a Jesus Cristo, nosso bendito Salvador. Sendo assim, à luz dessa realidade, eu quero nessa noite destacar 3 verdades importantes nas palavras do salmista, nos versículos que acabamos de ler. O texto nos presenteia com isso, irmãos. 3 grandes verdades acerca da palavra de Deus. E a primeira delas está aí nos versículos 49 e 50. E diz respeito ao fato de que a palavra nos conduz à fé e à esperança. Veja aí o que o salmista diz. Ele diz assim: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Uma grande realidade e que muitos de nós, por vezes, se esquece, é que não aprove ao Senhor poupar seus filhos da angústia. Não aprove ao Senhor poupar seus filhos da dor, da aflição, dos sofrimentos nesta vida. A grande realidade, meus irmãos, é que a vida nessa realidade decaída em que vivemos não é indolor e não adianta nos iludirmos. O percurso que há em nossa existência, que vai do nosso berço maternal à sepultura, na verdade é salpicado ou recheado de dor.
Não poucas vezes somos fuzilados por rajadas de ventos contrários, que trazem em suas asas angústia para as nossas almas e tormento aos nossos corações. É isso que faz, por exemplo, o salmista no Salmo 116, e versículo de número 3, bradar: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Vejam, irmãos, o salmista revela estar sofrendo uma terrível angústia nessas palavras. O sentimento era tão horrendo, era tão terrível, que era como se o próprio inferno tivesse se instalado em seu peito. Ora, o Novo Testamento também nos testemunha dessa realidade. Quando lemos a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 1, versículo 8, o apóstolo dos gentios declara e afirma que enfrentou terríveis tribulações, maiores do que as suas forças, aflições que minaram sua essência, a ponto, diz ele, irmãos, de desesperar-se da própria vida. O que dizer então de nosso Salvador, de nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso mediador, que conforme lemos hoje no texto de Mateus capítulo 26 e versículo 38, diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Quem somos nós para dizermos que não passaremos por tais aflições? Se até mesmo aquele que não teve pecado teve que conviver com isso, irmãos. Ah, meus queridos, do lado de cada sepultura passamos por angústias. Lidamos com o sofrimento quase que como uma constante em nossas vidas. As dores da vida, as dores do tempo, das relações complicadas e diversas, que tantas e quantas vezes inundam os nossos olhos e encharcam as nossas almas. Aqui, irmãos, sofremos, aqui choramos, aqui sangramos, aqui morremos. Essa é uma realidade da qual eu e vocês não podemos escapar. Na verdade, é uma realidade cuja qual necessitamos passar. Porque é somente quando passamos por isso que sabemos valorizar a graça de Deus, o amor de Deus. É somente quando passamos por esses terríveis desertos, por essas grandes aflições, por essas dores horrendas e terríveis, que consomem o nosso ser, que podemos ver que no Senhor temos força e que seu Espírito nos consola. Somos como mariposas, irmãos. Já viu a lagarta que se envolve num casulo e ali ela passa por uma metamorfose, até que então ela vire uma borboleta, rompa aquele casulo, bata suas asas e mostre toda a beleza. Ela passa por terríveis dores, irmãos, dentro daquele casulo, em sua mutação. E isso naturalmente, de modo que, se alguém atrapalhar esse processo, prejudicará a beleza de suas asas e o voo. É necessário que ela passe por isso, para viver como nova criatura. E assim como estas mariposas somos nós, irmãos. Precisamos sofrer para caminhar seguros na senda de alegria e paz. Precisamos da dor e do sofrimento muitas vezes para reconhecermos quem nós somos e quem Deus é. Porque o sofrimento das nossas vidas nos mostra que o caminho que percorremos, ele é estreito.
e que esse caminho estreito, ele está situado entre dois grandes abismos, dois terríveis precipícios, com ventos fortes e contrários que são soprados por um mundo hostil à nossa volta, e que só podem ser vencidos através de um presente gracioso daquele que tanto nos amou. Só podemos atravessar dessa margem para outra margem, nesse caminho estreito entre dois abismos e entre esses ventos contrários, irmãos, se tivermos fé. Fé que nos fortalece, fé que nos encoraja, fé que nos transforma, que se alimenta da doce palavra que procede da boca de Deus. É isso que o salmista quer dizer aqui no versículo 50, quando ele diz: veja aí, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Ora, meus queridos, o salmista nos informa que durante suas tribulações, durante suas ansiedades, ele não saiu em busca de vãs consolações, como aqueles que estão no mundo costumam fazer quando atravessam o vale da sombra e da morte em suas vidas, lançando seus olhos a todas as direções, em busca de algo para amenizar suas misérias, tentando achar um antídoto de modo desesperado que alivie as suas dores. Ao contrário, ele declara que é na palavra de Deus, ao invés de tudo isso, de todos esses outros lugares, ermos muitas vezes, refúgios ineficazes, verdadeiros pântanos de desespero. Não é em nada disso que ele acha o consolo, a vida plena e perfeita. Não, vida plena e perfeita e consolo e alívio de suas dores, ele só consegue achar na boa, perfeita palavra de Deus. E eis aqui a segunda grande verdade que o salmista nos mostra. Somente na palavra de Deus os crentes têm consolo garantido. As palavras do salmista, irmãos, não destacam apenas a sua angústia, mas também o consolo que ele recebe do Senhor. E ele recebe esse consolo aonde? Num modo sensitivo, transcendental, através de um ritual místico, através de oferendas de sangue de bodes, touros e novilhos, através de terapias humanas, com suas filosofias pagãs e anticristãs. De modo algum, irmãos, onde ele acha consolo é na palavra de Deus. Queridos, é na palavra de Deus que ele acha consolo, que ele acha esperança, que ele encontra paz. Você sabe por quê? Porque na palavra de Deus há um bálsamo destinado para os filhos do pacto, um óleo fresco que é derramado sobre suas frontes, um unguento que é passado sobre nossas feridas, um refrigério para as almas aquecidas pelo desespero. Cristo, Jesus Cristo, nosso Deus, o Senhor de toda a consolação, aquele que chama todos os que estão cansados e sobrecarregados para virem até Ele, porque Ele
os dará descanso, Ele os consolará, Ele os trará a paz. É Ele quem nos conforta em nossa angústia, e o faz, irmãos, para que possamos também consolar os outros que atravessam o mesmo caminho, nas mesmas circunstâncias. É Ele, o Deus poderoso, revelado para verdadeiramente enxugar nossas lágrimas, tratar as nossas dores, concedendo-nos alívio e conforto sem igual. É Ele quem nos fortalece quando estamos fracos. É Ele que nos põe no colo quando estamos cansados. É Ele que nos mantém de pé quando nossas pernas já não conseguem ficar retas. É Ele que nos ergue quando caímos. É Ele quem nos vivifica quando desfalecemos. É Ele, irmãos. É Ele, a razão de nossas vidas. É Ele que em meio à morte nos vivifica. E eis a terceira grande verdade que o salmista nos apresenta. A palavra de Deus vivifica almas sequiosas. Tem atravessado um deserto, sua alma está sedenta, tem vivido em meio a aflições, a incertezas. Saiba que a palavra de Deus é o grande instrumento que o Senhor utiliza para nos dar vida. Sabe por quê? Porque é por meio de sua palavra que somos chamados à salvação. Ela, irmãos, é a divina semente por meio da qual nascemos de novo. Lembra das palavras de Paulo em Romanos 10, 17? Quando ele diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela, como luz, clareia as cavernas do nosso coração. Ela que, como fogo, queima os entulhos do nosso peito, que, como martelo, aniquila nossas resistências. Como espada, é arma poderosa para nos defender. A palavra, meus irmãos, que nessa manhã foi tão valorizada na pessoa dos ministros de Deus separados para pregá-la. A palavra, meus irmãos, que sacia a fome que comida nenhuma nesse mundo pode saciar, que é a fome e a sede da alma. É por isso que as Escrituras se referem a elas como leite para os infantes, carne para os adultos. Também se refere a ela como o pão que desceu do céu. A palavra não é amarga, irmãos. Ao contrário, é doce ao nosso paladar. Mais doce do que o mel e o destilar dos favos. A palavra é mais preciosa do que ouro depurado. Sabe por quê? Porque a palavra restaura a alma, ilumina os olhos, dá sabedoria aos simples, alegra o coração, dá discernimento e nos preserva de cair no pântano das vaidades. Quantos homens, mulheres, jovens e crianças não têm sucumbido a este século na fogueira das vaidades? Quantos não têm corrido atrás do nada? Quão poderosa é a palavra de Deus para nos vivificar. Por meio dela somos santificados, por ela somos
diz a Escritura, consolados e reavivados. Você já parou para pensar que todos os reavivamentos da história sempre partiram da palavra de Deus? E a partir dela e por ela, casas, bairros, vilas, cidades, países foram transformados. É por isso que ela é tão importante para nós. Quando aguardamos em nosso coração, ela nos protege do pecado, porque ela nos dá discernimento, coisa que tem faltado nesses últimos dias a muitos crentes. A palavra de Deus é poderosa. Ela despede, como diria Charles Spurgeon, chamas de fogo e faz tremer o deserto. Porque ela é viva, irresistível e vitoriosa. Assim como vivo, irresistível e vitorioso é aquele que a ditou, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele cujo sangue purifica a consciência de obras mortas para servir o Deus vivo. Aquele cujo fardo de nossas dores, de nossa culpa é lançado, e em cujo sangue somos perdoados. Que sejamos dependentes de Deus, irmãos, para todas as coisas nesta vida e também na outra. Que tenhamos o mesmo prazer e a alegria do salmista nessas palavras e em todo este salmo, para acolhermos a palavra de Deus em nossos corações e principalmente em nossas vidas. Que através dela confiemos em Jesus Cristo, nosso único Senhor e mediador entre Deus e os homens, para que assim como o salmista, alcancemos o alívio, a paz e a felicidade que só nele podemos obter, para assim descansarmos de todas as nossas dores. Que nos lembremos, meus queridos irmãos, das palavras que ouvimos nessa noite, e que elas ecoem no mais profundo do âmago de nossas almas, e que nela encontremos o refúgio que necessitamos, o consolo que buscamos e a paz que queremos desfrutar. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus bendito, te agradecemos por tua palavra nesta noite pregada aos nossos corações. Te agradecemos por tantas verdades que aqui nos foram faladas. Certamente, Senhor, foram 3 pontos, mas 3 pontos tão ricos, ó Deus bendito, retirado de apenas 7 versículos de um capítulo de um dos livros da tua Escritura. E quantas coisas importantes aprendemos, lembramos. E como, Senhor, através desta palavra, tu avivaste, consolaste, confortaste e nos deste a paz nesta noite. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos essas verdades, que não fiquem na abstração de nossas mentes, mas que desça as nossas emoções e principalmente as nossas ações para o louvor e a glória do teu santo nome. Te rogamos no nome santo de Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor, Rei, bendito pelos séculos dos séculos.
Amém.